Irmãos e irmãs, bom dia para todos e todas e que nós possamos dizer, mesmo que nós não consigamos ouvir vocês daqui, que a graça do Senhor nosso Deus esteja sobre a vida de todos nós. Amém. Essa graça que nos é suficiente, essa graça que nos alcança todo dia. Nós temos sempre frisado nesse tema da graça porque é a máxima da teologia wesleyana, claro, sobre uma perspectiva da corresponsabilidade, como vocês já estudaram, mas é a máxima do Evangelho, é a máxima da teologia wesleyana da qual nós temos estudado. Por isso, não se acanhe, sempre repita para quem você partilha da fé que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu acredito que é a melhor coisa a se desejar para alguém, mais do que Amém. sorte, mais do que sucesso. A graça. A graça é algo extremamente desejável e disponível para todos nós. É uma alegria estar com vocês nessa manhã, em especial hoje que é a nossa sexta aula do curso Fundamentos, e hoje nós falaremos também sobre um meio de graça muito importante, de graça e de resposta, que é a ceia do Senhor. Que maravilha! São esses detalhes da fé, essas armas da fé que o Senhor providenciou para nós. E nós precisamos conhecê-las todas de maneira profunda, para que nós possamos fazê-la de maneira consciente e desenvolver a nossa salvação como nós temos aprendido. Sendo assim, hoje nós estudaremos sobre a ceia do Senhor e prepare-se. Pegue o seu bloco de notas, igual eu tenho falado todos os domingos, pegue a sua caneta, não perca tempo e anote tudo aquilo que você achar interessante. E amanhã retome as suas notas e deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Eu acredito que se vocês fizerem esse exercício hoje, vocês nunca mais tomarão a comunhão, isto é, a ceia do Senhor da mesma forma. Será diferenciado, será maravilhoso, creia nisso. Mas nós vamos começar desfrutando de um outro meio de graça e de resposta, que é a oração. Amém. Vamos orar juntos? Feche os seus olhos aonde você está, desfaça das suas distrações e nós vamos orar. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Pai, nós agradecemos por essa manhã. Manhã maravilhosa que o Senhor nos deu. O sol, meu Deus, está sobre nós. A vida acontece ao nosso redor. Nós temos, Deus, sensações, nós temos os nossos familiares por perto. Isso é vida, isso é graça. Deus, nós não nos esquecemos de tantos que não conseguiram vencer o dia de hoje. Tantas famílias enlutadas, tantas pessoas tristes pelas perdas dos seus amigos e familiares. Sim, Pai. É um dano irreparável, meu Pai. A morte, infelizmente, ecoa sobre a nossa nação. Por isso nós te damos graça pela vida, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Não porque nós somos merecedores, mas porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. E porque tu és Deus de todas as coisas e sabe todas as coisas. Nós reverenciamos, Deus, hoje a sua soberania. Nós reverenciamos, meu Pai, aquilo que o Senhor é. Um Deus amoroso, um Deus de favor. Um Deus que se compadece de todos e todas aquelas, meu Pai, que estão no mundo, independente, Senhor Jesus, daqueles que te clamam ou daqueles que não te clamam. Pois a tua palavra certamente diz que o Senhor, meu Pai, vela até pelos animais do campo, porque o Senhor é o Deus de toda essa criação esplendorosa, da qual nós desfrutamos, de toda essa criação que nos comunica também a sua graça. Ouvir, Deus, nessa manhã, os pássaros cantarem, meu Pai, para nós é motivo de louvor e adoração, porque também diz a tua palavra que eles adoram ao Senhor através das suas vidas. Ó Deus, muito obrigada por esse dia. Compadece-te, meu Pai, do nosso povo, da nossa geração. Compadece-te, meu Pai, daquelas pessoas que estão enlutadas agora. Nos ensina a ser, meu Pai, instrumento de esperança, proclamadores de esperança e de vida, meu Pai, no meio desse caos. Deus, agora nós estudaremos sobre a sua ceia, sobre esse memorial, meu Pai, conferido, meu Pai, a nós pelo Senhor, sobre, meu Pai, esse meio de graça e resposta, sobre, meu Deus, esse elemento tão terapêutico que é a ceia do Senhor. Nos ajude, Deus, a prestar atenção em cada detalhe, a ouvir, meu Pai, cada detalhe, cada sussurro do Teu Espírito Santo sobre nós.
Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, o que eu posso desejar para você é que você faça um excelente aproveito. Aproveite bastante dessa mesa que está posta para nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos e irmãs. Que alegria receber você nesta manhã para a nossa sexta aula do curso Fundamentos. E como já foi dito para vocês, hoje nós teremos um estudo muito especial, que é o estudo a respeito da ceia do Senhor. Vamos falar um pouquinho desse princípio tão importante para a nossa fé, essa tradição tão marcante, tão comum no nosso dia a dia da igreja, e às vezes, por ser tão comum, a gente nem sempre para pensar no significado, né? Nós, seres humanos, temos uma tendência muito perigosa de nos acostumarmos com as coisas importantes da nossa fé, as coisas importantes da vida, e o fato de tê-la conosco constantemente acaba nos fazendo não valorizar conforme o valor que esta coisa, a pessoa, a situação tem. Então, nesta manhã vai ser para nós, com certeza, um espaço muito importante, muito oportuno, para a gente conversar um pouquinho sobre esta prática que a nossa igreja tem, praticamente todas as igrejas cristãs, né, têm esta prática, que é a celebração da chamada Ceia do Senhor. É um instrumento muito importante para a nossa fé, para a nossa vivência, e eu espero que você aproveite ao máximo essa oportunidade, tá? Bem, nós vamos então conversar hoje sobre esse tema. Como foi falado, nós já estamos na nossa sexta aula. Gente, já estamos caminhando aí, esta é a antepenúltima aula, só faltam 3 aulas para a gente encerrar o nosso módulo 2 de Teologia Wesleyana. E realmente eu espero que esteja sendo para todos vocês uma oportunidade maravilhosa de ensino, de aprendizado, de capacitação. Então a gente vai falar sobre esse tema, né, esse tema aí a respeito da ceia do Senhor. É um tema muito importante e acaba sendo uma sequência do que nós conversamos na semana passada. Há 2 semanas, então, a gente vem falando sobre os chamados meios de graça e resposta, e a ceia e o batismo foram citados como meios de graça, e tivemos uma aula específica a respeito do batismo, e hoje teremos uma aula específica a respeito da ceia do Senhor, tá? Então hoje esse é o nosso tema. Então alguns aspectos introdutórios acerca desse tema, tá? Que é importante para nós. Alguns aspectos introdutórios. A ceia do Senhor é considerado também um meio de graça. Por quê? O que são os meios de graça? Só para a gente recordar, né? Porque foi muito bem falado na nossa aula 4. O que são os meios de graça?
são meios pelos quais a presença perdoadora e capacitadora de Deus é comunicada a nós para a cura de nossas mazelas, de nossa doença causada pelo pecado. Então, por que pensar a presença perdoadora e capacitadora de Deus? Vocês vão se lembrar que, na perspectiva wesleyana, a salvação ela tem esse caráter perdoador, ou seja, a justificação, a salvação, ela é esse momento em que nós somos perdoadas dos nossos pecados. Nós recebemos esse perdão, recebemos essa graça que nos livra da nossa culpa pelo pecado, mas a graça, ela também é capacitadora, no sentido de que ela nos oferece tudo que é necessário para que sejamos curadas da nossa doença causada pelo pecado. Então vale lembrar que a perspectiva metodista é que salvação não se reduz a perdão de pecados, como a maioria das tradições vão falar. A salvação não é apenas aquele momento em que você se dá conta de que Deus ama você, que você se dá conta do amor de Deus pela sua vida, que você se dá conta de que existe um Deus maravilhoso que te ama e você sente o amor dele invadindo o seu coração e aí você entrega a sua vida nas mãos dele. A salvação não se reduz a isso, isso é como se fosse a porta de entrada. Mas uma vez perdoadas, nós entramos nesse processo de cura, esse processo de transformação, que é o processo da santificação, né? A santificação é esse processo em que nós vamos sendo curados, restaurados, reconstruídos à imagem e semelhança de Deus. Tudo isso está dentro da chamada salvação, essa obra de salvação. A obra de Deus ela é completa, ela não se reduz apenas ao perdão. Então, essa santificação, como ela é um processo, constantemente nós precisamos de ter esse processo renovado, né? De termos na mente, no coração, a lembrança da importância desse processo. Então, todo processo, tudo que é processual, necessita de renovação. Então, por exemplo, você vai fazer um curso, né? E aí você está no primeiro módulo desse curso, como o nosso aqui, e aí quando encerra uma etapa, você geralmente é solicitada para uma renovação de matrícula. Você, por exemplo, tem a perspectiva de um casamento, de tempos em tempos, mesmo que não oficialmente, você precisa renovar o seu compromisso, mesmo que não seja numa celebração pública na igreja, uma celebração formal, de tempos em tempos você precisa renovar o seu compromisso com o seu cônjuge, com a sua cônjuge. Uma amizade precisa ser constantemente renovada. A gente tem aí algumas pessoas que gostam de planta, né? Dona Maria Nogueira, Solange, pessoas que gostam de cuidado com as plantas, e a gente vai saber, através dessa vivência, que a planta vive um processo de crescimento e de tempos em tempos você precisa renovar esse processo. Como? Regando a planta, adubando. Então a gente percebe que na santificação não é diferente, a gente precisa desse momento de renovação da nossa experiência, né? E essa experiência de santificação. Então, a ceia do Senhor, ela vem desta necessidade de renovação. O batismo sendo a expressão desse ingresso, desse compromisso, ele acaba sendo realizado na nossa vida apenas uma vez, porque nós somos perdoadas uma única vez. Mesmo que a gente tenha expressado esse batismo na infância, a justificação ela acontece uma vez, quando a gente se dá conta disso. Então, por isso o batismo sendo realizado uma única vez, mas a ceia sendo realizada constantemente. Então, mesmo que dentro do movimento metodista não haja uma espécie de hierarquia sacramental ou hierarquia nos meios de graça, né? Como se
a oração fosse mais importante que o jejum, que é mais importante que a leitura da palavra. Mesmo que não haja uma escala hierárquica, né, qual é mais importante, Wesley tinha, sem dúvidas, um apreço muito especial pela ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela tinha um lugar especial no coração e na teologia de Wesley. Tanto que a gente vai perceber alguns escritores, alguns pesquisadores do movimento metodista chegarão a dizer que se fosse somar, né, e fazer uma média da quantidade de vezes que Wesley comungava da ceia, a quantidade de vezes que ele participou da ceia na sua fase adulta, chegaria a uma média de que ele tomava a ceia a cada 5 dias. Olha que coisa interessante, a semana tem 7 dias, né? Então há um cálculo, há algumas falas de que se fizéssemos uma média, chegaríamos à marca de que Wesley comungava na ceia uma média de a cada 5 dias. Então ele toma a ceia, daqui a 5 dias ele toma a ceia de novo. É claro que é uma média, né? Para a gente ter uma noção da periodicidade com a qual Wesley participava da ceia. Mas outro indício desse lugar especial é que mesmo a ceia sendo tradicionalmente ministrada uma vez por mês, ou em algumas tradições, a gente vai ver isso ao longo da nossa aula, a ceia sendo ministrada uma vez por ano, é interessante perceber que a igreja, de modo geral, durante um período da sua história, recomendava que a ceia fosse celebrada uma vez por ano. Wesley recomendava que a ceia fosse celebrada semanalmente. Uma das suas ênfases teológicas e prática era que a ceia do Senhor fosse celebrada semanalmente. Então era muito comum nas classes, nos bands, nas sociedades metodistas, fora desse ambiente formal da igreja anglicana, que a ceia fosse celebrada semanalmente. Então a gente começa a perceber nesse caráter introdutório como que a ceia realmente tinha um lugar especial na vida, na teologia e na caminhada de Wesley. Bom, e aí a gente vai conversar um pouco sobre o significado da ceia do Senhor. Se a ceia tinha esse tamanho apreço, né, na vida de Wesley, é interessante a gente perceber isso, né? E aí a gente perceber o significado dessa ceia na vida de Wesley, né? A gente perceber aí a ceia, alguns significados da ceia que vão justificar para nós o porquê que Wesley tinha um apreço tão especial com a ministração da ceia. Então, semelhante ao batismo, você vai perceber a complexidade desta prática que a igreja tem. Como eu havia falado na introdução, por vezes, dada a presença comum desta prática na vida da igreja, a gente tem a tendência de desvalorizar. A ceia é só mais um pedaço de pão, só um golinho de suco, né? E a gente não vê muito sentido, acontece mensalmente, né? Tradicionalmente falando, e aí a gente acaba não valorizando, não tendo a percepção do significado, do que nós estamos fazendo com aquele momento. Por isso a importância da igreja em refletir acerca das suas práticas. É isso que diferencia a tradição de um tradicionalismo, tá? E eu faço esse parêntese aqui. O que é uma tradição? A tradição, ela é a repetição de alguns atos, palavras, gestos, com sentido, com significado para quem faz, com importância, com senso de pertença, né? Com reflexão, ou seja, você sabe por que você está fazendo aquilo, você faz intencionalmente e você faz porque é importante fazer, aquilo faz parte da sua vida, aquilo tem um valor vivo para você. Isto é tradição, tem razão de ser repetido, de ser dito outra vez. O que é um tradicionalismo? É quando a gente faz, fala, repete, sem sentido. Porque um dia fizeram, a gente faz.
Então, um dia colocaram aquele móvel naquele lugar e tem que ficar ali. Ninguém sabe para que está ali, por que foi posto ali, quem colocou, a razão, não se fala mais a respeito daquilo, mas aquilo foi colocado ali, precisa permanecer. Não pode tirar, porque aquilo pertence àquele ponto. Ou fizeram uma vez uma coisa, fez sentido, e a gente continua repetindo aquilo sem sentido para nós, sem reflexão, a gente não sabe dizer porquê. Se perguntarem para você por que você faz aquilo, você não sabe falar. E aí, talvez eu possa escandalizar você nesse momento, mas é importante que eu diga isso. Eu tenho uma suspeita de que se a gente perguntar para algumas pessoas antigas da igreja, eu não vou falar para as novas porque a gente teria uma desculpa, mas para algumas pessoas aí, vamos dizer, de tempo médio e de tempo longo na vida da igreja, o que ou quais são os significados da ceia, ou por que celebramos a ceia, é bem provável que essa pessoa tenha pouca coisa a falar a respeito disso, ou nem saiba o que falar. Talvez ela vai associar com o sacrifício de Jesus, que é o que se repete constantemente, né? E pare por aí e não saiba mais dizer algumas outras coisas a respeito da ceia. Isso é uma pena, porque, como eu havia dito, como isso está no cotidiano da igreja, a gente parte da ideia que não precisa falar, não precisa ensinar. Uma vez que é feito constantemente, a gente sabe exatamente do que a gente está falando. E, como eu disse, eu tenho a suspeita de que se perguntarmos para algumas pessoas, fizéssemos aí uma enquete, né, uma gincana, e pedíssemos a alguém aí de médio tempo ou de longo tempo na vida da igreja que explicasse para uma pessoa nova, para um novo convertido, o significado da ceia, possivelmente essa pessoa não saberá. Eu tenho essa desconfiança, né, infelizmente. E por isso a gente precisa conversar. Então, alguns significados a respeito da ceia do Senhor. Alguns significados. Primeiro, como o batismo, a ceia do Senhor na tradição metodista, ela é considerada um sacramento. A ceia do Senhor é considerado um sacramento. E o que significa dizer que é um sacramento? Então, é a mesma reflexão que nós fizemos a respeito do batismo. O que é um sacramento na tradição da igreja, né? Sacramento representa que é um sinal visível de uma bênção invisível, que foi instituído por Jesus. Então, o sacramento é esse meio de comunicação da graça, mas ele tem um aspecto visível de algo invisível que está acontecendo na nossa vida. Então, assim como o batismo é simbolizado pela água, ou pelo gesto da imersão, o gesto do derramamento, ou o gesto da aspersão, a ceia tem um sinal visível, que é o próprio gesto da celebração, a estarmos ao redor da mesa, mas aquele gesto do partir o pão e de se oferecer o cálice, o gesto da partilha. Então este é o gesto visível, então todo mundo vê, isso é perceptível a olho humano, a olho natural, a não ser que uma pessoa seja deficiente visual, mas é visivelmente perceptível. Uma pessoa consegue perceber visivelmente um gesto, um símbolo, ouvir algumas palavras, né, ver algumas ações, sentir aquele clima, alguma canção específica, ou seja, você tem um rito visível que expressa algo invisível, esse derramar da graça invisível sobre a nossa vida. Então, essa é uma das características iniciais do que se chama de sacramento. É um sinal visível de uma bênção invisível. E a segunda característica importante é que é uma instituição ou uma ordenança de Jesus. Então, a ceia do Senhor, a gente percebe em todos os evangelhos, dado esse momento final do ministério de Jesus, quando ele entra em Jerusalém, tem a famosa celebração do Domingo de Ramos, né? Quando Jesus entra em Jerusalém
ele então faz a sua chamada entrada triunfal em Jerusalém, se preparando para a sua morte, se preparando para encarar, né, as consequências da sua missão. E aí ele tem um tempo com os discípulos, a gente tem o registro desse momento em todos os evangelhos, tem algumas diferenças, né, mas isso é dada a questões redacionais, como a gente já estudou aqui, mas de modo geral nós temos essa mesma memória, quando Jesus se assenta com seus discípulos e oferece a eles uma refeição. Essa refeição, a ceia do Senhor, é uma refeição oferecida por Jesus aos seus discípulos e é orientado por ele. Jesus orienta aos discípulos que permanecessem nessa prática. E aí quando a gente lê, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, né, tem uma referência muito bonita no capítulo 2, que os discípulos, a igreja, eles permaneciam firmes na oração, mas também no partir do pão. Esta expressão partir o pão é uma expressão eucarística, ou seja, da ceia do Senhor. A ceia do Senhor tem na teologia, na tradição, a referência a partir desse nome, Eucaristia, a ceia do Senhor, ou seja, uma refeição de ação de graças. Esta palavra, essa expressão, né? Então, nós encontramos no ministério de Jesus esta instituição. Ele se assenta, ele parte o pão, ele entrega o seu cálice e ele faz uma referência direta ao que haveria de acontecer com a sua crucificação, a sua entrega do seu corpo e o derramar do seu sangue. E a orientação é que fizéssemos isso, anunciando a sua morte, a sua ressurreição, até que ele venha. Então é um legado deixado por Jesus à sua igreja, aos seus seguidores e seguidoras, para que celebrássemos isso. Então a ceia do Senhor é esse sacramento, essa instituição. Por isso que a gente fala que o sacramento, né, que no caso da ceia, do batismo, mas aqui especialmente a ceia, por isso nós dizemos que é uma instituição, ou seja, foi instituído por Jesus aos seus discípulos num primeiro momento, foi perpetuado por eles na vida da igreja e foi entendido ao longo de toda a tradição que deveria ser continuado como expressão de obediência a essa ordenança, a essa instituição, porque traz para nós essa comunicação de uma bênção invisível, ou seja, é uma expressão direta, é uma expressão valiosa de uma bênção invisível que foi derramada sobre nós, que é a graça do Senhor. Então, sacramento é isso. Ao longo da história, e a gente vai conversar melhor a respeito disso, a gente percebe que esse sacramento da ceia, ele foi concebido de algumas formas, ele foi entendido de algumas formas. A primeira delas, tradicionalmente falando, é o sentido de que que na ceia nós temos uma experiência de transubstanciação. Pastor, que palavrão é isso? O que significa isso? Talvez você nunca tenha escutado esta palavra, transubstanciação. Essa é uma mentalidade, é um entendimento tradicionalmente encontrado com os nossos irmãos católicos. Qual é o entendimento? O entendimento da tradição católica é que na Eucaristia, na ceia do Senhor, acontece um fenômeno chamado transubstanciação. Essa palavra é uma palavra, vamos dizer, dupla. Então, trans, no sentido de transformação, né? Transformar, adquirir uma nova forma, e substância. Então, transubstanciação é que adquire uma outra forma. Trans, né? Ele muda, ele atravessa, ele vai para uma outra forma, ou melhor, uma outra substância. E qual é o significado disso na prática? Então, na mentalidade de alguém que professa a ceia no caráter da transubstanciação, é que no momento da ceia, o pão e o suco, e no caso da tradição católica, a chamada hóstia, é que nesse momento da celebração eucarística, os elementos da ceia,
eles se transformam verdadeiramente, literalmente, no corpo e no sangue de Jesus. Então, quando você coloca na boca o pão, a hóstia, o suco, o vinho, você está ingerindo literalmente o corpo e o sangue de Jesus. Porque na oração, na consagração, aquilo se torna literalmente o corpo e o sangue de Jesus. Esta é uma concepção que começa a surgir na vida da igreja por volta do século VII, do século VIII depois de Cristo. Então, por volta desse período que começa a ter essa perspectiva, e ela vai ser oficializada por volta do século XIII, quando de fato esse termo, essa perspectiva, ela é oficializada na tradição da igreja. Vale lembrar que até o século XVI existia apenas uma igreja, tá? Então isso não é uma prerrogativa meramente católica, era a prerrogativa da igreja. Então a igreja, de modo geral, entende que a ceia era o momento em que acontecia a chamada transubstanciação. Transubstanciação. O pão e o suco, a hóstia, se tornava literalmente corpo e sangue de Jesus. Bom, a gente tem o período da Reforma, né, com Lutero, outros reformadores também, e como toda a teologia da igreja, a eclesiologia, a prática, né, da igreja, ela é questionada, refletida, pelo menos duas correntes vão sair dessa reflexão a respeito da ceia, até como resistência à mentalidade da transubstanciação. A primeira delas, que ficou muito conhecida, é que na ceia, e aí é uma concepção mais a partir de Lutero, assumida ainda pelos irmãos luteranos, né, a igreja luterana, a mentalidade da consubstanciação. Consubstanciação. Qual é o significado disso? Qual é a diferença de consubstanciação para transubstanciação? A consubstanciação, ela se difere no seguinte aspecto. Enquanto a transubstanciação entende, afirma que o pão e o suco são literalmente o corpo e o sangue de Jesus, Lutero vai afirmar que não, que o pão e o suco, eles são também o corpo e o sangue de Jesus. Ele continua sendo pão, continua sendo o suco, mas também passa a ser corpo e sangue de Jesus. Ele não é transformado, ele adquire junto, como se fosse essas duas formas, junto, uma substância paralela. Ele também é. Então, é uma presença, Cristo se faz presente fisicamente naqueles elementos, mas eles não são transformados literalmente no corpo. É algo, de certa forma, espiritual, mas é uma presença física de Cristo na ceia, simbolizado pelo pão e o suco. E aí a gente percebe, tanto na tradição católica quanto na tradição luterana, uma ênfase muito grande nos próprios elementos. A sacralidade está nos elementos, no pão e no suco. Eles são os elementos sagrados. Uma outra perspectiva, que aí vai acontecer mais dentro da tradição reformada, mas na linha chamada calvinista, né, através de Zwinglio, depois Calvino, que vai acompanhando aí os nossos irmãos de uma tradição mais calvinista, como a igreja presbiteriana, por exemplo, é de que a ceia do Senhor, ela é memorial. A ceia é apenas um memorial. Não há presença física de Cristo, há apenas uma presença na memória. Nós apenas lembramos. Assim como nós conversamos sobre alguém que está viajando, alguém que já faleceu, a gente conversa sobre alguém, nós temos apenas a memória de Jesus através daqueles símbolos. Tá? Então a gente tem pelo menos essas três correntes, né, de que o corpo e sangue é literalmente, o pão e o suco são literalmente o corpo e o sangue de Jesus. Isso é o que é a transubstanciação. A consubstanciação é que o pão e o suco são também, né, eles não se transformam literalmente, mas eles são também
o corpo e o sangue de Jesus. E nós temos essa ideia de uma memória, é um memorial daquilo que Jesus está fazendo. Bom, sacramento na Igreja Metodista não vai concordar com nenhuma dessas três afirmativas. E a gente vai dizer por quê. Porque no entendimento de Wesley e dos metodistas, é o que ele vai chamar, ele vai dizer que na ceia o que nós temos é sim uma presença real de Jesus, mas não é uma presença que se faz por meio dos elementos, ou seja, o pão e o suco. É uma presença real que se faz através do Espírito Santo. Então é uma presença espiritual, não é uma presença física no sentido que ele está manifestado no pão e no suco, propriamente dito, que há uma incorporação da presença de Jesus no pão e no suco, mas é uma presença que se dá por meio das pessoas que estão ali, porque Cristo está em nós, Cristo está na comunidade, por isso dizer que é uma presença eclesial, ou seja, Cristo se faz presente porque a comunidade está, e aí a gente tem uma lembrança, né? Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou, ou seja, Cristo se faz presente porque a comunidade se reúne, e Cristo está presente pela presença do Espírito Santo. Então, por isso Wesley dizia que a ceia é a presença real, não a presença física. Poderíamos até utilizar o termo virtual, porque virtual não é sinônimo de irreal, tá? Virtual é real, virtual não é presencialmente físico. Mas, por exemplo, quando você está conversando com alguém, seja pelo telefone, ou como nós estamos fazendo agora, exatamente agora, nós estamos num diálogo virtual, mas é um diálogo real, ele está acontecendo, eu estou falando, você está ouvindo, nós estamos, de certa forma, interagindo, mas não é uma interação física, uma interação virtual, mas ela é real. Então essa é uma grande diferença, Cristo não está presente fisicamente nos elementos, no pão e no suco, mas ele está presente na vida das pessoas que estão reunidas, então uma presença eclesial, e está presente através do Espírito Santo. Essa fala de Jesus, vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, e vocês não estarão órfãos, e eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então Cristo sim está presente, mas eclesialmente falando e espiritualmente falando, não nos elementos em si, não nos elementos em si. Então essa é a concepção metodista a respeito do sacramento. É um sinal visível de uma bênção invisível, é uma instituição de Jesus e é sim uma presença real do nosso Salvador, que é Jesus Cristo, através da Igreja e através do Espírito Santo. Segundo tópico a respeito do significado da ceia é que a ceia ela é uma celebração do sacrifício de Jesus. Então, aí vale reforçar que não é apenas um memorial. Então, quando nós nos reunimos para a ceia, nós não estamos apenas fazendo em memória de Jesus, no sentido apenas lembrando, mas é uma memória celebrativa. Faz muita diferença disso. Por exemplo, quando você lembra de um fato que traz para você tristeza, angústia, ausência, dor, por exemplo, você lembra de alguém que você perdeu, você está vivendo um momento de luto. Então é uma memória ruim, né? Dói um pouco, por mais que você se lembre de alguns eventos, aquilo traz para você uma ausência. No nosso caso não, porque nós celebramos a ressurreição de Jesus. A celebração da ceia é um lembrete real do sacrifício de Jesus, mas é uma memória celebrativa. Por quê? Porque ele ressuscitou. Então ele está presente conosco. E é o seu sacrifício que nos traz a vida. É no seu sacrifício, é na sua entrega, é na sua disposição em vivenciar a vontade do Pai até as últimas consequências, é através disso que nós recebemos a comunicação do amor na sua maior intensidade.
E é na cruz que nós somos convencidos, convencidas do amor de Deus por nós. Então, a ceia não é apenas um memorial. Estamos aqui para lembrar do que Jesus fez. Não, é uma memória celebrativa. Então, na tradição metodista, por mais que talvez a gente tenha perdido isso, ou muitas pessoas não saibam, a ceia é um momento de celebração. E talvez porque a gente não para pensar nisso, é muito comum na ceia a gente realizá-la somente no sentido de contrição. Há esse espaço, como nós vamos perceber, mas a gente celebra como se estivéssemos, às vezes, num funeral. No funeral. Uma memória triste. Jesus sofreu, Jesus padeceu, tem tudo isso. É um momento de contrição, porque exige de nós responsabilidade, como veremos a seguir. Exige de nós arrependimento, consciência, perdão dos nossos pecados, mas é celebrativa. A ceia do Senhor é uma celebração. Ela não pode terminar de maneira triste. Ela tem sempre que terminar na celebração, porque nós estamos comemorando a vida. Jesus derramou seu amor por nós e nos deu vida e vida abundante. Então, a ceia tem esse caráter celebrativo. Então, ela não se reduz a apenas um memorial daquilo que Jesus fez. Um terceiro aspecto da ceia é que a ceia ela tem um aspecto que a gente chama escatológico. A palavra escatologia ela vem de uma palavra grega chamada eschaton. Tem a ver com as últimas coisas, a finalidade das últimas coisas, ou seja, o significado, o entendimento das últimas coisas. Ou seja, é falar a respeito do fim. Fim tanto no sentido do término, quanto no sentido da finalidade. E a ceia do Senhor é também uma antecipação da escatologia, ou seja, do reino de Deus. Na ceia do Senhor, nós participamos antecipadamente do reino de Deus que vai nos alcançar um dia na sua plenitude. Porque a ceia ela é um sinal do chamado banquete messiânico. Um dos grandes símbolos para o reino de Deus na Bíblia Sagrada, um dos grandes símbolos a respeito do paraíso, das últimas coisas, do eschaton, tanto que a gente tem algumas parábolas, né? É um grande banquete. O reino de Deus será um grande banquete. Todos nós nos assentaremos à mesa com o Senhor. Essa é uma grande metáfora, né? Um grande símbolo a respeito do significado do reino de Deus. O reino de Deus prepara para nós, nos últimos dias, nos últimos tempos, um grande banquete. Nós nos assentaremos com o Senhor. E a ceia do Senhor é uma antecipação disso. É uma antecipação. Vale lembrar que na concepção wesleyana da salvação, nós estamos num processo. E nesse processo nós vamos sendo renovadas diariamente, regularmente, enquanto nós estamos caminhando. E a ceia do Senhor nos permite experimentar no nosso dia a dia, enquanto nós caminhamos, porções daquilo que nos aguarda amanhã. E aí, eu já falei disso para vocês na nossa igreja e quero falar aqui mais uma vez. Nesse sentido, a oração do Pai Nosso é uma oração muito importante para nós. Mateus capítulo 6. Na oração do Pai Nosso aparece uma perspectiva, aparece uma palavra que é muito comum tanto na tradição bíblica como na tradição dos evangelhos e vai ser ao longo da tradição da igreja, que é a palavra pão. O pão é um grande símbolo da presença de Deus, da vontade de Deus e do reino de Deus. Tanto que Jesus vai chamar a si mesmo de pão da vida, ou o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, é uma grande metáfora, um grande símbolo, né? O pão aponta para algo maior. E a oração do Pai Nosso é uma oração em que aparece
esta palavra, essa expressão de comer o pão ou de receber o pão. E a gente sempre lê esse texto nessa perspectiva do cotidiano, que nós devemos, nas nossas orações, pedir a Deus o sustento diário. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É uma expressão, né, que está traduzida na nossa Bíblia, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Só que quando a gente leu todo o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, a gente vai perceber uma dificuldade, porque na sequência do capítulo 6, a gente vai perceber uma orientação de Jesus. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer e beber, porque o seu Pai que está no céu sabe daquilo que você precisa. E aí ele usa os lírios do campo, as aves do céu, os animais, a natureza, para dizer que Deus cuida de tudo isso. Deus, como um Pai amoroso, atende às necessidades desses animais, desses seres, e quem dirá de nós se ele não atenderia? Então, Mateus está dizendo para nós, para a gente não cair no desespero de lembrar a Deus algo que ele já prometeu que faria por nós, que ele cuidaria das nossas necessidades. Para dizer o quê? Cuida do reino, busque o reino, e ele vai acrescentar a você aquilo que você precisa. Então, é muito complicado a gente ter uma oração em que a gente já entenda que ela está incentivando a gente a lembrar Deus de dar aquilo que ele já nos prometeu, que é o pão de cada dia. É a gente lembrar a Deus que a gente precisa comer, que a gente precisa de coisas básicas para sobreviver. O que Mateus está dizendo para nós é algo interessante, porque essa expressão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, também pode ser traduzida como o pão de amanhã nos dá hoje. E vale ressaltar que nós temos aí um cenário muito associado à ideia do maná. É o Deus que manda o pão, Deus que sustenta, Deus que nos envia. E o maná era recolhido semanalmente. Mas na sexta-feira você recolhia o maná duplamente, você recolhia 2 porções. Então na sexta-feira você já colhia o maná do sábado, ou seja, Deus já enviava para você o sustento do amanhã. Então na sexta você colhia o maná do sábado. Para quê? Você tinha a certeza de que o amanhã seria um tempo de descanso. Então você recebia na sexta porções do amanhã para trazer para você a convicção, a certeza de que um amanhã de descanso aguarda você. Então a oração do Pai Nosso, muito mais do que nos incentivar a pedir o pão físico para a gente comer, ou seja, lembrar a Deus todo dia que a gente tem que comer, que a gente tem que matar a nossa fome, Mateus está dizendo para nós que as nossas orações devem ser momentos em que a gente peça a Deus, que a gente se coloque na disposição para que Deus nos dê porções do amanhã, ou seja, o pão como experiências escatológicas. O que é isso, pastor? É no nosso dia a dia a gente já ir experimentando porções do reino de Deus que está destinado na plenitude amanhã, Deus nos permitir experimentar porções de hoje. Então há um banquete nos esperando amanhã, mas ele nos dá pão hoje, ou seja, ele tira da sua mesa messiânica porções que estão no amanhã, no futuro escatológico, e nos permite experimentar hoje, ou seja, a gente ter na boca o sabor do banquete que nos espera amanhã. Então é uma questão muito mais do que física, porque vale lembrar que o próprio Mateus tem uma memória de Jesus no deserto dizendo que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então é muito perigoso a gente reduzir a oração do Pai Nosso a pedir comida. Claro, é um elemento fundamental e Jesus se preocupa tanto que ele já nos prometeu o cuidado com relação a essas coisas. Então busque o reino e não se preocupe a lembrar Deus de coisas que ele já nos prometeu, que é a satisfação das nossas reais necessidades. Ele cuida de nós. Então a preocupação tenha na sua oração o desejo, a expectativa, gaste a sua oração
pedindo porções do reino de Deus do amanhã que alcancem a sua vida hoje. É tipo, Deus, me permita, sabe, por exemplo, quando a mãe ou o pai está fazendo uma comida gostosa, né? Por exemplo, está fazendo um bolo gostoso, ou no meu caso, está fritando uma peça de bacon gostosa, saborosa, e aí a gente chega, né, na beira do fogão, igual um cachorro pedinte, né? Olha com aqueles olhos piedosos para a pessoa que está pilotando o fogão e pede um pedacinho, né? Ah, me dá um pedacinho disso aí, né? E a pessoa tem uma panela cheia ali, né? Seja de um recheio gostoso, né? Uma cobertura de chocolate, ou uma peça de bacon, uma costelinha de porco, né? Fritando ali, naquela coisa maravilhosa, né? Quase messiânica, né? E aí a gente pede um pedacinho. E a pessoa vai lá e pega um pedacinho e dá. Aí a gente coloca na boca aquele pedacinho de torresmo, né? Aquele pedacinho de chocolate, aquele pedacinho daquele caldo de coco com leite condensado. E aí a gente tem na boca, né? A gente experimenta aquela porçãozinha pequena, saborosa, mas aquilo enche o nosso corpo, né? De prazer, de expectativa. E aí a gente passa a olhar para aquela panela desejosa de que essa pessoa termine logo, né? Acaba logo que eu quero comer isso. É assim na nossa vida espiritual. Quando a gente começa a experimentar porções da plenitude que nos espera, tudo que a gente mais almeja é caminhar em direção à plenitude. Então, o significado da oração do Pai Nosso, muito mais do que desejar pão, comida, é a gente pedir a Deus para viver a vontade dEle. No nosso dia a dia, todo dia, Jesus, me permita ter na boca um pedaço do pão, um pedaço do Teu reino, um pedaço da Tua plenitude que eu experimentarei um dia. Então, a ceia, ela carrega essa antecipação. Quando nós estamos na ceia, nós estamos numa celebração escatológica, gente. Nós estamos ali experimentando uma comunhão, mesmo que temporária, parcial, limitada, mas ela é extensão de uma celebração messiânica, uma celebração escatológica. Ela é uma celebração que nos espera amanhã. Por isso a ceia, ela é um espaço fantástico para nós. Quando nós estamos na celebração da ceia, nós estamos vivendo espiritualmente uma antecipação escatológica. O banquete que nos aguarda é simbolizado ali. Mesmo que de formas tão pequenas, tão singelas, tão pouco significativas diante do grande significado, mas é uma antecipação. Então esse é um significado maravilhoso para nós. Um outro significado do que significa a ceia, e aí já é uma questão muito importante para nós também. A ceia, ela é um compromisso missionário. Como assim, pastor? A ceia é um compromisso missionário. Nós, enquanto discípulos, discípulas de Jesus, quando nós nos aproximamos da mesa, nós estamos declarando o nosso interesse, a nossa devoção a Jesus. Ir em direção à mesa, caminhar para a mesa da celebração, é uma confissão de fé. É uma confissão de fé. Nós nos aproximamos da mesa porque nós cremos na presença do Senhor, nós cremos na obra do Senhor, nós cremos nessa obra de sacrifício de Jesus. E quando nós nos aproximamos dessa mesa, nós a fazemos e devemos fazer no sentido de nos comprometermos com o significado daquela mesa. Por quê? Porque nós somos discípulos de Jesus. E se aquela mesa é a celebração do sacrifício de Jesus por nós, todos nós que nos aproximamos da mesa, devemos fazer também em compromisso de que nós seremos também um sacrifício vivo nas mãos de Deus. E nos sacrificaremos em favor de pessoas. Olha que coisa séria, gente. Todas as vezes que nós nos aproximamos da mesa, nós devemos nos aproximar
em compromisso ou em renovação desse compromisso. Tá? Não é apenas uma celebração, uma antecipação escatológica, mas a mesa do Senhor é também o lugar da renovação do nosso compromisso. Então, se não há no nosso coração nenhuma expectativa de estabelecermos ou renovarmos o nosso compromisso com Jesus, é melhor que a gente não participe da mesa. Mas isso é uma questão pessoal, não é uma determinação que alguém possa fazer por alguém. É uma consciência de cada pessoa, porque é um compromisso que nós, pessoas, nós, comunidade, estamos fazendo. Porque, como discípulos, como discípulas, só nos resta uma coisa: imitarmos o nosso Mestre, irmos após ele. E a mesa do Senhor é a celebração de um sacrifício. É uma celebração da vitória, mas por meio do sacrifício. Então é esperado de nós que saiamos daquela mesa, saiamos daquela celebração dispostas a sacrificarmos a nossa vida. E aí eu coloquei um texto aí, 1 João 3,16. Vocês lembram da pregação da pastora Kalinde? Quero aproveitar para mandar um grande abraço para ela. A pastora Kalinde ministrou na nossa última live falando a respeito do amor. Eu não sei quantos lembram. E ela leu João 3,16 e leu 1 João 3,16. É interessante perceber esses paralelos, porque 1 João 3,16 é um texto muito significativo, porque é um texto que vai nos lembrar que, assim como Deus deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Prestou atenção? Assim como Deus deu a sua vida por nós, o amor consiste nisso, que possamos dar a nossa vida em favor dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Então a ceia do Senhor é um compromisso missionário. Quando nós participamos da mesa, deve haver no nosso coração o desejo de anunciar esse amor que está sobre a nossa vida. E anunciaremos como? Nos sacrificando em favor das pessoas. Então não adianta ir para a mesa, celebrar, agradecer, nos emocionar, se não há de nós compromisso com aquela mesa. Então por isso é muito sério quando nós falamos da mesa, da participação, se não há em nós esse comprometimento. Nós estamos aqui, mas nós estamos desejosos de nos comprometermos ou renovar o nosso compromisso de fé com o dono da mesa. E assim como ele se sacrificou por nós, nós sairemos daqui dispostas a nos sacrificarmos para que a vida de Deus alcance outras pessoas. Um quinto compromisso, o significado, aliás, um quinto significado da ceia, que vai também complementar essa ideia do compromisso, é que a ceia é um movimento profético, é uma ação, é um ato profético diante da situação do mundo. Por quê? Porque quando nós estamos na mesa da ceia, quando nós estamos celebrando, a mesa da ceia é uma experiência de denúncia. Na mesa da ceia, por causa da partilha, porque é a experiência de partilha, nós partimos o pão, no sentido de quebrá-lo, de dividi-lo, no sentido de torná-lo um pedaço, vai virando 2, 3, 4, ou seja, a gente vai dividindo, a gente vai partilhando. Esse ato da partilha e distribuindo os cálices, nós estamos em volta de uma mesa, estamos participando, ao redor de uma mesa. Esse ato da partilha é um ato de denúncia, é um ato profético. Profeta na Bíblia Sagrada não é reduzido à ação de revelar futuro. Hoje, nas nossas igrejas, quando fala assim, fulano de tal é profeta, é porque ele fica adivinhando o futuro, usando o jargão, eis que te digo, e aí conta uma questão, fala uma coisa, não que isso não aconteça, mas no sentido de que a profecia bíblica, ela tem o caráter
da denúncia. Por que a denúncia? Porque o profeta é aquele levantado, né, aquela levantada por Deus, para trazer o povo de volta ao caminho do Senhor. Então só há profeta quando há desvio de fidelidade, desvio de caminho, né? E aí o profeta é levantado por isso, para chamar o povo, denunciar os pecados do povo, não no sentido de apontar o dedo somente, eu sou bom, vocês são ruins, mas no sentido de anunciar o erro, chamar ao arrependimento. E a ceia é para nós uma oportunidade disso, de chamar o nosso povo ao arrependimento. Ao arrependimento de quê? Eu acho que a gente não precisa de muito esforço. E aí não é uma questão meramente política, no sentido da política partidária, mas não é difícil para nós a gente perceber que nós vivemos num mundo desigual. Acho que não é difícil para nós percebermos que o nosso mundo ele é feito de desigualdades. Desigualdade financeira, desigualdade de gênero, desigualdade racial, desigualdade social. Recentemente a gente viu, né, algumas manifestações por conta de racismo nos Estados Unidos, criminalidades aí nas favelas do Rio, tantos lugares, né? A gente vê, a gente percebe nitidamente, não é necessário muito esforço para a gente perceber que há algo de errado no nosso mundo. E essa desigualdade não é da vontade de Deus para nós. Deus não tem prazer nessa desigualdade, de que pessoas passem fome, de que pessoas passem privacidade, de que pessoas sejam privadas de um atendimento médico, pessoas sejam privadas da educação, de que 1%, né? Não sei se você sabe dessas estatísticas, mas se você pegar o valor de 1% das pessoas mais ricas do mundo, quase equivale ao restante do mundo. Ou seja, a riqueza, a maior parte da riqueza do mundo está concentrada basicamente em 1% da população. A riqueza de 1% quase equivale à riqueza de 99% da população. Então você vê coisas assim, e hoje com as mídias aí a gente vai vendo, a gente está vivendo o tempo da ostentação, não basta só ter dinheiro, né? Ter condição, é necessário você ostentar isso nas mídias, né? E a gente aplaude pessoas que estão enriquecendo às custas do pobre, às custas das pessoas, enfim, desigualdade, racismo, violência contra a mulher, preconceito, enfim, diversas coisas, né, que a gente vai vendo, violência de todo tipo. Então, o nosso tempo, eu só posso falar pelo nosso tempo, eu não vivi em outros tempos, mas o nosso tempo é marcado por desigualdades. E quando nós nos sentamos na mesa, mesmo que por um momento muito curto, muito simbólico, as desigualdades caem. Negros, negras, ricos, pobres, pessoas de todo tipo, opiniões partidárias, opiniões pessoais, todo tipo de situações devem cair para que a comunhão prevaleça. E a comunhão que nos une é a confissão de fé, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida. Então a ceia, mesmo que por um momento pequeno, curto, simbólico, é um momento profético porque nós denunciamos as desigualdades, que é possível eliminar as desigualdades, porque nós, apesar de todas as nossas diferenças, nós adentramos para um espaço e nos assentamos diante de uma mesma mesa. E nós partilhamos do mesmo pão. Então é uma denúncia. Por outro lado também é profético porque nós partilhamos do pão, partilhamos a palavra, partilhamos ali os nossos bens, partilhamos a nossa oração. Ou seja, por um momento curto, por um momento simbólico, todas as pessoas que estão naquele espaço físico são alimentadas,
recebe um pedaço de pão, recebe um cálice de suco. Por isso, para nós, e aí eu já adianto aqui, não faz o menor sentido excluir uma pessoa da participação da ceia. Não faz o menor sentido. E daqui a pouco a gente explica melhor por quê. Mas todas as pessoas que estão naquele recinto, que desejarem, basta dar um passo à frente e participarão conosco da celebração, porque é uma partilha, as desigualdades caem e todos nós sentamos em igualdade na mesa do Senhor e recebemos, mesmo que simbolicamente, a satisfação das nossas necessidades. Todas as pessoas recebem o que comer naquele momento. E por fim, a ceia é a parte central do nosso culto. Então, quando nós celebramos a ceia do Senhor, na nossa tradição, né, ela é celebrada uma vez ao mês, mas ela é a parte central. Ela complementa, né, a ceia, no sentido do pão, ela complementa a liturgia do nosso culto. A liturgia da qual a gente chama do pão e da palavra. A gente tem uma referência a isso muito bonita, né? Em Lucas 24, na narrativa dos discípulos a caminho de Emaús, quando eles estão frustrados, cegos por conta de toda a decepção, de toda a situação sofrida, né, pela morte e ressurreição de Jesus, que eles ainda não haviam entendido, Jesus se aproxima como um andarilho, vai com eles caminho afora, conversando, e Jesus prega. E aí, quando eles chegam em Emaús, Jesus é convidado a entrar na casa deles, e tem algo muito bonito nessa história. Enquanto Jesus pregava, eles vão dizer que reconheciam um coração aquecido, né? O coração deles estava incomodado, né? Parece John Wesley, né? Estava com o coração tocado. E aí, quando eles entram em casa, Jesus se assenta na mesa e quando ele parte o pão, os olhos se abrem. Ou seja, a ceia é fundamental no culto, esse momento da partilha, porque ela complementa a mensagem. Uma liturgia é completa, né? E por isso essa nossa ênfase, essa nossa gratidão, ela é completa quando nós partimos o pão. Ao celebrar a ceia, também estamos pregando a palavra e ela deve ter centralidade no culto. Por isso nós gastamos um tempo, montamos uma mesa, as canções são escolhidas em virtude dessa celebração, gastamos esse tempo, celebramos, porque ela deve ser sim a parte central do nosso culto. Quando ministramos a ceia, não pode ser um culto corriqueiro, né? Não que seja, que há formas, né, de fazermos um culto corriqueiro, né? Não é isso, mas ela deve quebrar o nosso cotidiano do culto. Então é muito importante para nós celebrarmos a ceia e quando o fizermos liturgicamente diferente. Por isso a importância de termos uma mesa bonita, canções específicas, um ambiente que aponte para a ceia. Eu não sei se você já percebeu, nós temos feito as nossas lives de oração, mas quando nós temos a ministração da ceia, nós sempre tentamos fazer algo diferente, porque quando nós ministramos a ceia, nós estamos num momento especial e não pode ser tratada como um culto comum. De novo, não que o culto seja uma experiência comum, mas quando nós celebramos a ceia, nós temos sim um momento muito especial e diferenciado para a nossa vida, tá? Bom, dado esses significados, eu queria retomar alguns aspectos importantes da ceia que vai nos ajudar a entender um pouco como que nós metodistas celebramos a ceia. Então, alguns aspectos da ceia, né? Numa perspectiva oriental, então, o que eu estou querendo dizer? O nosso mundo, de maneira geral, ele acaba sendo dividido em dois hemisférios, né? Em dois grandes blocos. Nós temos aí uma sociedade mais de tradição oriental, e a gente se lembra, né, de países da Ásia, da Oceania, países que estão mais ao Oriente, e nós temos os países que estão mais ao Ocidente. Por isso essa diferença oriental e ocidental.
E a gente vai perceber que isso influencia muito no nosso pensamento e na nossa forma de ver a vida. Talvez você não tenha percebido, mas quem é metodista há mais tempo, né? Como a gente brinca, metodista raiz, né? Já está na igreja, nessa caminhada há muito tempo, você talvez já tenha percebido que a igreja metodista tem algumas afirmações, tem algumas opções, tem algumas posturas eclesiásticas e teológicas, né? Algumas partes, né? Algumas partes do seu dia a dia que diferem muito de outras igrejas evangélicas. Talvez você já tenha percebido, e domingo passado nós falamos de uma delas, que é a tradição do batismo de crianças. Mas a própria ceia, na perspectiva metodista, ela tem algumas questões muito diferentes de muitas igrejas evangélicas. E por quê? Porque a igreja metodista, ela, apesar de ser uma igreja considerada, né, e até chamada de igreja protestante, mas você vai perceber que a igreja metodista, como ela nasce dentro de um movimento de avivamento na igreja anglicana e vem dessas reflexões de Wesley e dos primeiros metodistas, algo que nós temos de herança, e uma herança muito significativa, é que a postura teológica, eclesiástica, a prática, a vivência das igrejas que estão no Oriente, ou seja, estão do outro lado do planeta, essas igrejas influenciaram muito a teologia de John Wesley, a sua prática pastoral, e trouxeram diversas influências positivas para a fé, a teologia e a prática metodista. Então, essa é uma das grandes razões de nós termos algumas afirmações, algumas posturas que às vezes causam estranhamento na maioria das nossas igrejas evangélicas, porque às vezes considera-se que apenas o Ocidente é cristão, mas nós temos um movimento cristão muito forte no Oriente, e nós metodistas temos o privilégio de termos o diálogo com essas duas facetas, né, do cristianismo, tão autênticas quanto a outra, né? E por que eu estou dizendo isso, né? A perspectiva que nós temos na teologia mais encontrada no Oriente é que a ceia do Senhor, ela tem um aspecto de nutrição. E aí pensa realmente nessa imagem de uma nutricionista, de um nutricionista, conversando com você no consultório e dando para você um roteiro de alimentação, né? Um médico, uma médica, dando para você um roteiro de alimentação para que você, no seu dia a dia, tenha forças, capacidade, para que você viva uma vida melhor, para que você alcance os seus objetivos, seja objetivos esportivos, de trabalho, de saúde, enfim, para que você viva melhor, né? A nutrição tem esse caráter, a gente viver melhor, a gente comer melhor para viver melhor. Então é uma coisa do seu dia a dia. E por que isso é importante? Quando a gente pensa a ceia como nutrição, né? Pense isso, nutrição. A ceia é o alimento que nos permite viver melhor. Então preste atenção, quando a ceia é encarada como uma nutrição, ela nos permite viver melhor. Agora, a perspectiva do Ocidente, e como eu havia falado para vocês anteriormente, começa um movimento por volta do século VII, século VIII, e a ceia vai ganhando uma conotação mística. E isso vai ser uma conotação perigosa. Vocês lembram que eu havia dito para vocês que até o século XV aproximadamente, a perspectiva da igreja era que na ceia acontecia um fenômeno chamado transubstanciação. De novo, o pão e o suco se transformavam, né? Transubstanciação. Eles adquiriam uma nova substância, ou seja, eles viravam literalmente o corpo e o sangue de Jesus. Então, a presença física de Jesus era real e estava no pão e no vinho.
Então, essa perspectiva, ela é oficializada na vida da igreja por volta do século XIII, quando se institucionaliza essa concepção de que o pão e o suco, ou a hóstia, era sim o corpo e o sangue de Jesus. Então você cria uma concepção mais mística, e isso gera uma clericalização da Eucaristia, porque ela passa agora a ser algo restritamente exercida por clérigos, e não só isso, ela passa agora a ter um caráter muito mais formal, mais litúrgico, e aquele medo da presença física de Jesus e de uma blasfêmia, o medo da deturpação, o medo do pecado, né? Começa a ter uma caracterização moral da ceia, uma moralização da celebração da ceia, começa a ter um apelo muito ético, e a ceia passa a ser literalmente associada a um período de penitência, ou seja, você teria que passar por um período de penitência e posteriormente uma averiguação. A ceia acaba vai adquirindo a partir do século VII, VIII e principalmente no século XIII, com a oficialização da ceia como transubstanciação, a ceia acaba adquirindo um sentido de conquista. Ou seja, a ceia ela passa a ser um certificado de boa reputação. Então, como Cristo está presente no pão e no suco, ou seja, é a presença física, a ceia ganha a conotação de que a ceia vai ser ministrada aos dignos, às dignas, às pessoas que durante um determinado tempo mostraram-se de boa reputação, ou seja, merecedoras de sentarem-se à mesa com Jesus. Afinal, ele está presente no pão e no suco, fisicamente. Então a ceia ganha essa conotação, né, de boa reputação. E associado a isso, há uma interpretação equivocada de 1 Coríntios 11:30, quando Paulo orienta a uma reflexão, a um exame, a um juízo, para que não se tome a ceia indignamente. Então esse imaginário, né, de tomar indignamente, e essa teologia da transubstanciação, esse moralismo, esse medo, enfim, todo esse cenário trouxe para a igreja a conotação, e nessa perspectiva ocidental, as igrejas, vamos dizer, da Europa para cá, essa mentalidade de que ceia é conquista, ceia é troféu, ceia é merecimento. Toma-se a ceia quem teve um período bom. E tamanha era a sacralização, né, nesse sentido moralista, místico, que a ceia, então, vai ganhando espaços maiores, no sentido, o tempo de ministração, né, a regularidade vai sendo ampliada, a ponto da igreja passar a celebrar a ceia uma vez por ano. Então há no período da igreja, há um tempo na igreja em que ela oficializou a ceia uma vez por ano. Uma vez por ano. Olha que coisa interessante. E aí quando a gente olha para Wesley, a gente percebe uma concepção diferente. Por quê? Wesley tem uma grande influência da teologia oriental. Ele não via a ceia como conquista. Pelo contrário, gente, a ceia é nutrição. Wesley tinha essa concepção. Por isso ele entendia a ceia do Senhor como espaço para manifestação da graça, o que ele chama a graça convertedora e confirmadora. Ou seja, é na ceia. A ceia é o espaço em que nós podemos receber a presença dessa graça convertedora e essa presença da graça confirmadora, ou seja, a mesa da ceia é o lugar da nossa renovação, da nossa alimentação, é onde nós recebemos essa presença que vai nutrir a nossa caminhada. Então a lógica ela é inversa. Enquanto no Ocidente, de modo geral, nós caminhamos para a mesa da ceia para receber vamos dizer, a cerejinha do bolo, né? Nós vivemos um mês de santidade,
né? Nós fomos meninos bons, meninas boas, nos comportamos bem. E aí na mesa da ceia, com aquela vaidade gospel, né, que a gente tem, a gente vai para a mesa para dizer o quanto eu sou bom, o quanto eu sou boa por ter feito um mês de testemunho imbatível, né? O crente do mês, né? Assim, o discípulo do mês, igual o McDonald's, né? Wesley viu o contrário. Não. Sem a participação na mesa da ceia, é impossível ter um bom relacionamento com Deus, é impossível agradar a Deus. Então a lógica é invertida. Eu não vou para a mesa para receber um prêmio, para receber uma conquista. Não, eu recebo a nutrição na mesa para que eu consiga viver uma vida boa. Então eu não como porque eu vivi bem. Eu vivo bem porque eu comi. Por isso essa lógica da nutrição ela é muito importante. E aí, Wesley enfatizava constantemente que a ceia ela deve ser oferecida a todas as pessoas, indistintamente. Assim como a graça ela é oferecida universalmente, a mesa da ceia também deve sempre ser oferecida a todos. É claro que o tratamento de Wesley com as pessoas já iniciadas na fé vai sendo cada vez mais radical. Por quê? Lembrando daquilo, a mesa da ceia implica também um compromisso, mas num primeiro momento ela é um convite, ela é o derramar da graça, ela é o derramar dessa possibilidade de renovação. Então, se há uma pessoa com fome, né, espiritualmente, afastada, debilitada, ela deve sim ir para a mesa nessa perspectiva de que ela estará recebendo nutrição para começar a sua caminhada. Mas uma vez começada a caminhada, com certeza, deve haver o compromisso, o zelo, a renovação pelo significado daquilo que se compromete. Bom, dito isso, vale a gente falar um pouquinho especificamente da presença da ceia dentro da nossa igreja, a igreja metodista. Como que a igreja metodista, em linhas gerais, então, diante disso, ela entende a ceia, né? Você que é metodista já deve ter percebido esses aspectos, mas é importante a gente, a partir de tudo que foi dito, a gente colocar a justificativa de algumas práticas nossas enquanto igreja. Então a ceia na igreja metodista, primeiro, ela é uma instituição, nós cremos nisso, como foi dito. Ela é uma instituição do Senhor Jesus, com todo aquele caráter simbólico, né, com toda aquela significação que nós colocamos anteriormente. Né? O significado do sacramento, do banquete messiânico, da antecipação escatológica, do compromisso missionário, da denúncia das desigualdades, a parte central do culto. Então, é essa instituição. Então, ela deve ser ministrada a todas as pessoas que se aproximam da mesa. Então, ela não isso é muito bonito, a igreja metodista não restringe a ministração da ceia apenas a membros da igreja. Então, é muito comum algumas denominações evangélicas, por exemplo, se você for a uma determinada igreja e for o dia da ceia e você estiver presente no culto, mesmo você sendo batizado ou batizada, membro ativo de uma igreja, se for uma denominação diferente, você não será convidado ou convidada a participar. A ceia ela é ministrada restritamente a membros daquela comunidade local, daquela denominação. Então você, enquanto metodista, será excluída de algumas igrejas evangélicas que você for. Mas a igreja metodista entende que a mesa é do Senhor Jesus. Cabe a nós, né, a orientação, que é o próximo tópico. A igreja, como nós estamos fazendo aqui, ela deve sempre orientar e principalmente nos momentos que antecedem a ministração, sempre orientar, relembrar o significado, a importância disso, do significado desta igreja, né?
no significado dessas questões, das implicações, mas uma vez que as pessoas se aproximam, a ceia deve ser ministrada. Não cabe ao pastor, à pastora, à liderança da igreja determinar quem vai receber a ceia ou não. Eu conheço história de pessoas que se aproximaram da mesa da ceia e a bandeja foi suspensa, né? Quando a pessoa foi levar a mão para pegar o pão, a bandeja foi retirada, impedindo que essas pessoas participassem da mesa da ceia. E a Igreja Metodista entende que não. Todas as pessoas que atenderem o convite devem participar da mesa. E a experiência do apóstolo Paulo, né, esse texto que eu havia dito para vocês, que é encarado de maneira equivocada, a orientação de Paulo é que nós não devemos tomar a ceia indignamente, no sentido de que há de haver um discernimento do corpo e do sangue, ou seja, um bom entendimento dessas pessoas, né, no caso dos adultos, das pessoas que estão ali, ao se aproximar da mesa. Tomar indignamente é tomar sem o devido compromisso que exige, sem o devido discernimento, sem a devida participação. E ela deve ser ministrada, conforme a orientação da igreja, pelo menos uma vez ao mês. Então, pelo menos, tá? Ela é ministrada uma vez ao mês, como eu havia dito para vocês. Não é uma questão teológica, é uma questão histórica. Você tem diversas variações ao longo da história. O Wesley mesmo incentivava a ceia semanalmente, mas por questões históricas, estruturais, pragmáticas, a ceia deve ser ministrada pelo menos, né, e aí mínimo, uma vez ao mês. Mas quantas vezes nós conseguimos tomá-la dentro de um mês, na perspectiva wesleyana, é maravilhosa. Uma coisa engraçada que acontece, principalmente nesse tempo de lives agora, recentemente eu mandei o link da live para uma pessoa e seria a live de ceia, né? E essa pessoa é de uma outra igreja, mas está acompanhando as nossas lives, porque também são horários diferentes, né? A pandemia tem permitido isso. E aí ela depois me respondeu carinhosamente, dizendo, olha, muito boa a live, gostei demais, mas ó, eu não tomei a ceia não, tá? Porque eu já tomei a ceia mais cedo com a minha igreja, com o meu pastor, então já tomei. Então eu não tomei com vocês porque eu já havia tomado a ceia com a minha igreja. Por trás dessa fala tem uma concepção, às vezes, ruim, de que nós só devemos tomar a ceia uma vez por mês. Então, se eu já tomei uma vez, eu não preciso tomar outras vezes. Então, é importante frisar isso, que nós fazemos, por questões tradicionais, né, por questões históricas, a ministração pelo menos, ou seja, no mínimo, uma vez por mês. Mas se você tomar ceia todo dia, agradeça, tome. Se você tiver a oportunidade de tomar a ceia semanalmente, nós temos tido outras lives, tome, não tem problema. O pelo menos aqui é significativo, e se nós também, igreja, quisermos fazer outras vezes, em momentos especiais, como eu sempre gosto de fazer na Páscoa, ou no Natal, no Ano Novo, não tem problema, tá? Não é pecado, viu? Tome quantas vezes você puder, mas guardadas todas essas implicações. E algo maravilhoso é que a ceia do Senhor, ela deve ser ministrada às crianças. É outro ponto de divergência com a maioria das igrejas evangélicas no Brasil. Nós, Igreja Metodista, nós ministramos a ceia às crianças. É uma prerrogativa nossa e é uma prerrogativa muito bonita. E por que nós fazemos isso, né? Por quê? Um pouco da lógica que foi apresentada na nossa aula passada a respeito do batismo. As crianças, conforme o próprio Jesus nos orienta, as crianças nos precedem no reino de Deus. Então, elas já nos precedem. E se a ceia é essa manifestação do reino, da graça, por que deixá-las de fora? E dentro da tradição judaica da qual nós nascemos, as crianças sempre participaram dos ritos sacramentais, como o da Páscoa, Êxodo capítulo 12. Por quê? Porque é uma oportunidade de ensino, uma oportunidade de discipulado, ou como os nossos irmãos católicos vão dizer, de catequese, né? É uma oportunidade de ensino, de inseri-las no espírito da coisa.
Talvez você vai dizer, mas pastor, mas se a ceia tem todas essas implicações, né, do compromisso, do discernimento, as crianças não refletem. Engano seu, porque compreender o significado das coisas não se reduz à dimensão cognitiva, ou seja, fé não é sinônimo de razão, de raciocínio. Sabe por quê? As nossas igrejas estão cheias de adultos que não têm a menor noção do que estão fazendo dentro das igrejas. Então, fé não tem a ver com capacidade cognitiva. Fé não é sinônimo de razão, de reflexão racionalista. A fé está para além disso. Então, uma criança que está inserida nesse contexto comunitário, celebrativo, ela vai nas porções que lhes cabe, ela vai aprendendo e sendo inserida. E como elas já estão pertencendo a esse reino, elas são a primazia da celebração da ceia. Eu queria contar um caso rapidamente. Para minha infelicidade, eu tive uma experiência muito ruim há um tempo atrás. Uma pessoa da igreja a qual eu pastoreava faltou, por motivos de saúde, à celebração da ceia. E eu, então, pastoralmente falando, a procurei, querendo oferecer a ela uma oportunidade de visitá-la e, na visita, celebrar com ela a ministração da ceia, dada essa importância para nós. E eu percebi que essa irmã começou a me enrolar. Não, pastor, vamos marcar, né? Outro dia a gente faz, eu vou ver e te falo. Foi passando. Depois de uns 15 dias eu cheguei perto dela e falei, minha irmã, e aí, você pensou na sua agenda? Também não quero incomodá-la. E aí ela, muito sem graça, falou assim, pastor, deixa eu te falar um negócio. Não fica chateado comigo não, mas eu preciso te falar um negócio. Falei, pode falar, minha irmã. Então, eu sou membro aqui há mais de 10 anos, participo da ceia, mas eu vou te falar um negócio. Não precisa gastar o seu tempo indo lá em casa não, porque esse negócio de ceia é uma bobeira. Eu não acho esse negócio uma bobeira, eu não gosto disso. Não vejo sentido nenhum esse negócio de comer pão e suco. Para mim não faz a diferença nenhuma. Então não perde o seu tempo não. Quando tem ceia no culto, eu até vou lá na frente, pego o pão, o suco, né? Porque se a gente não for, as pessoas vão achar que a gente está em pecado, né? Então, para o pessoal não ficar falando mal, cochichando, especulando, com fofoquinha, eu vou lá e pego o pão e o suco. Então, como dizer que uma criança não tem capacidade de participar, enquanto a gente tem adultos como essa pessoa na vivência da nossa comunidade? Então, é muito importante a gente saber que fé, ela não é reflexo de capacidade cognitiva, raciocínio, tá? A fé está para além disso. Então, como as crianças também participam do sacramento do batismo, dentro da lógica apresentada na nossa aula passada, por isso elas devem participar do sacramento da ceia. Então, se o batismo as insere na comunidade e a ceia é uma refeição comunitária, elas devem sim participar. Há indícios, há um texto, tá, no nosso material de apoio, do nosso professor José Carlos de Souza, falando também da participação das crianças na igreja antiga. As crianças participavam da igreja antiga. Essa discussão começa, como eu falei, a partir do século XIII e ganha eco na Reforma. Então, praticamente todas as igrejas aí de tradição reformada, elas excluem as crianças da ceia, tá? Então, essa é uma discussão que nasce a partir do século XIII e as crianças devem ser instruídas quanto à participação da ceia. E aqui há um período importante. Não é só dar pão e suco, no sentido, tadinha, as crianças vão ver gente comendo e não vai comer e vão aguar, né, como os antigos falavam aí. Mas elas devem ser instruídas, porque ceia não é só, gente, dar pão e suco para a criança. Ela tem um significado. Então, primeiro, compete aos pais e responsáveis a orientação do significado daquele momento, daquela instituição. Por isso eu peço na nossa igreja que as crianças estejam indo em direção à mesa acompanhadas dos pais e responsáveis. Mas deve haver instrução, diálogo. Lembre que a Bíblia Sagrada responsabiliza os pais e depois a comunidade pela educação das crianças. Então não é só ir à mesa, pegar pão e suco, mas é
ter a sua instrução, tá bom? Então eu encerro por aqui essa exposição. Eu queria agora abrir também para a possibilidade da gente conversar um pouquinho a respeito das dúvidas, caso também haja algum comentário a respeito dessa exposição. Queria saber se vocês têm algum comentário. Eu já percebi aqui que algumas pessoas fizeram comentários. Nós hoje estamos recebendo aí a presença do pastor Lucas Andrade. O pastor Lucas é um grande amigo, é alguém que tem feito aí diversos estudos a respeito da teologia wesleyana. O pastor Lucas é marido da pastora Débora, que esteve ministrando na nossa live da oração no mês passado. É pastor, né, juntamente com ela, em Tumiritinga. E o pastor Lucas é doutorando nesta área de estudos wesleyanos, é alguém que tem se especializado. E é um prazer, pastor Lucas, ter você aqui na nossa live, participando e comentando também. E ele faz alguns comentários interessantes aqui, que eu gostaria de ler. Talvez você já tenha lido, né? Dizendo que concorda, né, com a ceia como instrumento de restauração, e lembrando que ele fala aqui, né, também que a ceia ser celebrada uma vez por mês não é por argumentos teológicos, mas históricos, estruturais, eclesiásticos. Relembra que John Wesley foi um ávido leitor dos pais orientais da igreja e disponíveis em muitas edições acessíveis em Oxford. Oxford é a universidade onde Wesley estudou. Então, essa observação é importante porque Wesley, como alguém muito antenado, né, ele lia todo tipo de teologia produzida na igreja. Ele não era alguém partidário. Então, é alguém que conseguiu conectar essa dimensão global do cristianismo que estava ao longo do mundo, né? Então, queria agradecer ao pastor Lucas pela presença, mandar um abraço para ele. E o pastor Lucas estará presente na nossa próxima live de oração, tá? Então, já vou adiantando aqui. O pastor Lucas estará ministrando a palavra para nós na nossa live dessa próxima terça-feira, tá bom? Eu ia divulgar hoje à noite, mas ele já está presente. Então, estou dando um spoiler aí para nós das nossas programações, tá? Queria saber se há alguma pergunta a respeito. A Aline está comentando, né? Essa perspectiva da nutrição é linda e inspiradora. Aline, realmente é uma perspectiva muito bonita da ceia como nutrição. E pensando assim, ela se torna um instrumento de inclusão e não meramente um instrumento de exclusão. No período de Wesley até, cabia aos pastores autorizar as pessoas a participarem ou não da ceia, né? Dada essa perspectiva de mérito, de conquista, né? Então você precisaria conquistar o mérito para participar da ceia e cabia ao pastor determinar isso. Então é uma concepção meio maluca que, graças a Deus, a gente não tem. Algumas igrejas aí, infelizmente, a gente percebe resquícios dessa mentalidade, né? Você está em pecado, não pode participar. Então a gente tem essa questão. Então, deixa eu ver se meu WhatsApp tem alguma pergunta para nós. Não, no meu WhatsApp não chegou nenhuma pergunta. Então estou entendendo que não há perguntas. Gente, enquanto vocês pensam aí, né? Se há alguma pergunta, deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui. Eu recebi uma notícia muito boa também que eu quero avisar vocês de antemão. Essa é a nossa 6ª aula, então só faltam 2 aulas, tá? As próximas 2 aulas serão ministradas por 2 amigos nossos. A próxima aula será ministrada pelo pastor George, eu já vou até aqui colocar, né, uma propaganda. A nossa próxima aula será ministrada pelo pastor George. Ele vai falar acerca da Trindade. O pastor George é pastor na Igreja Metodista no Kennedy, na cidade de Contagem, aqui na região metropolitana de BH. E ele vai ministrar a nossa penúltima aula sobre esse tema da Trindade. Então, domingo que vem, eu serei apenas o mediador, né, dessa aula e o pastor George estará ministrando para nós essa aula. E a nossa última aula, tá?
A nossa última aula, que será sobre escatologia, será ministrada justamente pelo pastor Lucas. Então ele acabou de me confirmar aqui que ele conseguiu a agenda. Eu queria agradecê-lo, né? Então você está vendo que eu estou explorando dele, né? Ele vai ministrar na nossa próxima live e depois ele vai ministrar na nossa última aula. Então nós teremos o privilégio aí, tá? Olha como é que a gente está chique. As nossas 2 últimas aulas nós teremos a ministração de 2 grandes pastores, grandes estudiosos aí desse tema de teologia wesleyana, tá? Chegou aqui uma pergunta. O Fernando, né? O Fernando Moreira está mandando aqui uma situação, né? Dizendo que ele frequentava a Igreja Assembleia de Deus e lá na Assembleia a ceia era ministrada apenas a membros batizados e para ser batizados eles só poderiam ter 16 anos e isso nunca foi explicado. Então gostaria de saber o porquê, em que se baseavam nessa atitude. Então, Fernando, esse é um dos problemas da maioria das nossas igrejas, de não terem um espaço como o nosso aqui, de se conversar a respeito das nossas práticas e das nossas vivências, né? Ou seja, dizer do porquê que nós fazemos algumas coisas que nós fazemos. Esse é um dos grandes males de algumas igrejas. Então, se você perguntar em algumas dessas igrejas do porquê que é feito isso, possivelmente nem eles vão saber dizer porquê, tá? Então, muitas coisas, muitas práticas, por exemplo, essa de 16 anos, é porque tem-se um mito, e aí eu vou dizer mito no sentido negativo, né? Tem-se um senso comum que aos 16 anos a pessoa já tem a capacidade de discernir o significado do que se está fazendo. Então, aí ser batizado e aí participar da ceia. Então, tem esse forte caráter moralista na participação da ceia e essa concepção tradicional de que a fé ela pressupõe ou ela exige uma capacidade reflexiva, cognitiva, né? Mas a gente percebe que na vivência pastoral, na vivência do dia a dia, a gente não tem muita segurança em fazer isso. Porque, primeiro, a gente se esbarra em 2 problemas. Eu, particularmente, não consigo confiar que um adolescente de 16 anos tenha uma plena convicção do que quer para a sua vida. Eu já tive 16 anos e hoje, graças a Deus, eu agradeço ao Senhor por não ter feito ou trilhado caminhos que eu tinha plena convicção quando eu tinha 16 anos, né? Então, primeira coisa, é difícil a gente esperar de um adolescente grandes convicções a respeito da vida, quem dirá da fé. Não estou dizendo que um adolescente não tem uma expressão de fé, tá? Me entenda bem. Segundo, eu conheço inúmeros adultos que foram batizados mais velhos e continuam sem convicção nenhuma, entendimento nenhum. Então a gente não pode reduzir a fé a uma capacidade cognitiva. Por algum motivo, que eu não sei dizer, por causa não pertenço à tradição deles, criou-se esse senso de que aos 16 anos a criança ou adolescente já tem capacidade de responder pelos seus atos. Eu imagino que isso tenha a ver com as origens da Igreja Assembleia de Deus. Vale lembrar que a Igreja Assembleia de Deus é um movimento que veio para o Brasil dos Estados Unidos e nos Estados Unidos a maioridade penal ela é demarcada aos 16 anos. No Brasil, 18 anos. Nos Estados Unidos, 16 anos. Eu não poderia afirmar para você, porque eu não fiz uma pesquisa a respeito disso, mas eu penso que há uma influência dessa concepção social de que uma pessoa aos 16 anos, por ter a capacidade de responder criminalmente por algumas questões, ela possa ter capacidade de responder à fé. E outro problema que a gente tem é com as pessoas que têm algum tipo de deficiência mental, que foi o caso que eu levantei na aula passada. Uma pessoa que não tem capacidade cognitiva, né, como a nossa, então ela nunca vai poder participar da ceia, porque ela nunca vai cognitivamente falando
entender o significado daquilo? Ou há outras maneiras sensíveis, emocionais, espirituais, para além das nossas capacidades, nas quais Deus pode usar para tocar uma pessoa? Nós acreditamos que sim. Então, por isso, uma vez que nós batizamos crianças, dentro daquela conotação apresentada na aula passada, não faz sentido para nós excluir essas crianças que uma vez foram batizadas, estão acompanhadas de seus pais responsáveis e da comunidade, nós a excluirmos da mesa da ceia. Até porque nós pensamos a ceia como nutrição, ou seja, o alimento, a graça que vai ensiná-las, capacitá-las e empoderá-las para um dia assumirem para si, pessoalmente, mas ainda comunitariamente, a sua fé para a caminhada. Então, eu entenderia dessa forma, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui no meu WhatsApp. Não chegou, mas tem um comentário da Jéssica, né, a respeito do pastor Lucas. Pastor Lucas é o cara. Confesso que penso dessa forma também. O pastor Lucas é um grande homem de Deus e um grande estudioso, e por isso, de novo, teremos o privilégio, né, de termos o nosso módulo encerrado com o pastor Lucas. A Nívia, né, as famílias perdem muito ao não introduzir as crianças na Santa Ceia. Elas levam muito a sério essa experiência. Nívia, concordo com você plenamente, né? As crianças levam muito mais a sério que nós, às vezes, adultos, né? Elas são incluídas, participam e elas vão sendo inseridas naquele espírito maravilhoso da ceia e do ensino, né? Pessoal agradecendo, né? Pelos esclarecimentos. Ok. Pelo que eu estou entendendo, então a gente não tem mais perguntas, tá? Gente, foi disponibilizado na descrição desse vídeo um link que você pode acessar os materiais de apoio. Lá a gente tem uma apostila dessa aula, a carta pastoral da Igreja Metodista sobre a Ceia do Senhor, o material produzido pelo pastor e professor José Carlos a respeito da participação das crianças na ceia, e você pode acessar assim como os slides dessa aula, tá bom? Então eu queria agradecer a você mais uma vez. Nós fechamos a nossa 6ª aula e estamos caminhando aí para a reta final do nosso curso. Lembrar a você também da nossa live da oração hoje à noite, às 19 horas. Daqui a pouco estarei disponibilizando o link para vocês, para a gente se encontrar às 19 horas, tá? Então não perca, creio que vai ser um tempo muito bom para a nossa igreja, para a nossa fé, tá? Queria convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar, agradecendo a Deus. Pai, nós te louvamos nesta manhã pela tua graça, pelo teu favor sobre a nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio de estudarmos, de louvarmos ao Senhor, de aprendermos ao Senhor pela tua graça, pelo teu favor, em especial por esse tema tão importante que é a ceia do Senhor. Ó Pai, continue falando conosco, guardando o nosso coração, enchendo a nossa vida, Senhor, de ensinamentos que nos ajude, Senhor, a entendermos a nossa prática de fé, a nossa prática de vida, Deus. Em nome de Jesus, nós agradecemos, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus bom e através da ministração da ceia, o Senhor, Deus, nos permite experimentar da tua graça, do teu favor. Nos ajude, Deus, a crescermos como igreja, a sermos um povo, Deus, que entende os seus atos, um povo de tradição e não de tradicionalismo. Nós pedimos isso, ó Pai, que tem razão naquilo que faz. Obrigado por isso. Esteja conosco, Deus, hoje mais à noite, em que celebraremos ao Senhor, agradecendo a graça e o teu favor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, queria agradecer a vocês, então, por mais uma aula, por mais uma presença, e a gente se vê à noite em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.